Nós recebemos agora uma convidada aqui também na programação do Jornal da Manhã, a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Rose Hacker. Professora, bom dia, muito obrigado por nos atender nessa manhã. Bom dia, o prazer é meu estar aqui com vocês. Professora, são vários assuntos que vão se sobrepondo. A gente ia falar aqui a respeito da coletiva das autoridades americanas, mas eu queria ouvi-la também a respeito dessa fala do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, dizendo que alguns países podem ajudar o Irã com ogivas nucleares. E, por outro lado, a imprensa iraniana dizendo que uma forte explosão foi ouvida na província de Bushehr, onde funciona essa única usina nuclear do país, aquela que efetivamente está ativa e que tem participação de funcionários russos, que, inclusive, a Rússia alertou nessa semana que Israel não deveria atacar essa região, até por causa da radioatividade, para que isso não se transforme numa nova Chernobyl. É um receio de que a gente esteja perdendo um pouco o controle, se é que havia desse conflito, professora? É uma escalada, né? O ataque americano abriu aí um novo cenário para o conflito e essa era sempre uma preocupação, como seria o envolvimento de outros países, né? A Rússia tem interesses, tem uma preocupação sobre a estabilidade no Oriente Médio, especialmente uma preocupação o quanto o Irã permanece como um aliado importante russo, tá? Tem uma disputa aí regional, mas a gente sempre tem que olhar que ela é uma disputa também geopolítica em âmbito global. As instalações nucleares e possíveis radiações eram uma preocupação, sempre foi, já na fase anterior em que Israel começou a bombardear, para de fato entender o que poderia ter ali de impacto por Irã, e a gente sempre tem que lembrar que o impacto é para o Irã, mas o impacto é para a região como um todo. Então, a questão aí, as dúvidas sobre, para além da capacidade, ou de que, de fato, com esse bombardeio americano, se destruiu o programa nuclear iraniano, é também como vai ficar essas usinas e como vai ficar o regime iraniano como um todo. Então, aqui a gente tem muitas incertezas e muitas dúvidas. A frase tem uma escalada também retórica, né, que a gente tem que entender, tanto do lado americano quanto do lado russo, israelense, iraniano, o que acontece no campo de batalha e nas ações militares, mas também tem uma parte dessa tensão que é dada por essas posições. De fato, o quanto a Rússia vai ceder ogivas nucleares, acho que é pouco provável, especialmente pelo grau de incerteza que isso geraria até para toda a região. Agora, é um uso retórico, é dizer que a Rússia apoia o Irã, que está ao lado do Irã e que poderá também ser aí um outro ator nesse xadrez que a gente já tem acompanhado. Então, acho que eu olharia nesse sentido o que a Rússia está colocando e o que o ministro russo está pondo. Agora, professor, o ataque que aconteceu na manhã de hoje nessa usina de Bushehr traria um agravamento ainda maior para esse conflito, gerando a possibilidade, inclusive, que eu acredito que é o que a nossa audiência quer saber, o professor Marcos Vinícius falou sobre isso, a possibilidade até mesmo de uma terceira guerra mundial? O cenário da terceira guerra mundial ainda não está colocado, né? Então, teria que ter aí o envolvimento direto de outras potências, mas isso pode gerar mais um risco. Aumenta as chances da gente ter uma escalada e uma generalização do conflito. Mas a gente tem que olhar, a Rússia, por exemplo, está num fronte de guerra, que é o fronte com a Ucrânia. Não deve estar nos planos russos do Putin um novo fronte de conflito.
especialmente um fronte de conflito que estaria diretamente ligado também aos Estados Unidos. A China, que é um outro ator que tem interesse no Irã, né? Tem uma questão econômica, o Irã é fornecedor de petróleo, tem uma preocupação sobre a estabilidade regional ali do Oriente Médio, também não tem sinalizado que está disposto a entrar em uma investida militar neste momento. Então, assim, é uma situação preocupante, ela gera mais uma instabilidade, mas a gente ainda está olhando para um cenário em que os grandes players que poderiam ter aí e generalizar o conflito ainda estão numa posição muito retórica, de condenação, mas não uma posição de envolvimento direto. Mas o cenário está mudando rapidamente, então essa situação pode ser que em algumas horas ou em alguns dias a gente tenha um outro quadro, mas não é o quadro atual. Lembrando que o chanceler do Irã deve se encontrar amanhã com o colega dele, o Sergei Lavrov, na Rússia, exatamente para tratar desses assuntos. Agora, professora, eu vou na contramão aqui da Paula, que falou em Terceira Guerra Mundial, e a gente ouvindo hoje o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, ele disse que conversas privadas são mantidas com os iranianos. Ou seja, a gente seria muito otimista de imaginar que tem espaço para a diplomacia, quem sabe, acabar com esse conflito Israel e Irã? Eu sou sempre muito otimista, na verdade, mas é um canal que ainda está aberto, né? Os Estados Unidos, e aqui para o Trump seria o caminho mais seguro, né? Ele também tem aí as questões internas, né, que a gente, inclusive, vocês já anunciaram. Responderia que tem força militar, tem capacidade militar, mas também estaria na mesa de negociação. O problema agora está com os iranianos, que já declararam que este canal de negociação dificilmente vai se avançar. Primeiro porque o Trump tinha anunciado 2 semanas de trégua para negociar um acordo. Então, os iranianos iriam sentar na mesa de negociação mediado por Oman. Agora, você tem uma alta desconfiança em conseguir, de fato, para os iranianos sentarem novamente na mesa de negociação com os Estados Unidos. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Agora, ela vai depender dessa reunião que vai acontecer com a Rússia, vai depender do que os europeus também vão colocar como possibilidade de negociação. Acho que aqui o regime iraniano vai olhar também a sua capacidade de permanecer num fronte de combate com Israel diretamente, ou suas opções de retaliação frente aos ataques que eles sofreram dos Estados Unidos. Então, o quadro diplomático é possível, mas acho que aqui o cenário de uma retaliação iraniana, que pode ser bases militares americanas no Oriente Médio, pode ser no fechamento do Estreito de Hormuz, continuar o ataque a Israel. Então, esses cenários são aí os cenários que provavelmente estão mais prováveis de acontecer nesse momento. Professora Denilde, de Relações Internacionais da ESPM. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia.